O texto relaciona a origem do absolutismo à crise do sistema feudal e aos interesses de vários setores da sociedade europeia. Entre esses grupos que desejavam a centralização do poder, destacam-se os. Então, a partir do comando, fica muito evidente que nós vamos ter que encontrar, no contexto de formação do Estado Nacional e crise da sociedade feudal, quais seriam os grupos que desejavam a centralização do poder. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Camponeses, que garantiriam do soberano uma política de proteção das atividades de subsistência e de extinção da servidão. Essa alternativa ela está errada, porque quando nós voltamos para o contexto de formação dos Estados Nacionais, esse processo de formação está associado aos levantes camponeses, que na França ficaram conhecidos como jaqueries. Então, um dos motivos para gerar a centralização do poder na figura do rei é exatamente ter uma força militar nacional para conter esses levantes. Então, nós não podemos afirmar que os camponeses vão representar um grupo favorável à centralização. Pelo contrário, e nesse sentido, a alternativa A ela está errada. Alternativa B. Setores da nobreza que almejavam recuperar os privilégios feudais de nascimento e de isenção de impostos perdidos durante a crise do feudalismo. A nobreza ela vai acabar apoiando a formação do Estado Nacional porque ela está tendo dificuldade de conter os levantes camponeses. Então, centralizar as forças num exército nacional seria fundamental, já que o senhor feudal ele já não consegue, com a sua limitada tropa, conter o levante dos camponeses, que representavam uma parcela maior da população. Mas, nesse processo de formação do Estado Nacional, ele não havia vivido essa perda de isenção de impostos no contexto de crise. Então, não foi esse o motivo que fez com que os setores da nobreza apoiassem a centralização do poder. Por isso, a alternativa B ela está errada. Alternativa C. Intelectuais que ambicionavam benesses nobiliárias concedidas pelo rei como recompensa pelo apoio expresso na formulação da teoria do direito divino. A formulação da teoria do direito divino vem depois da formação do Estado Nacional para poder justificar ou legitimar o poder centrado na figura do rei. Então, nesse processo que ainda está se formando, não há essa atuação, a princípio, dos intelectuais no contexto de formação. Por isso, ele também não representa um grupo que desejava a centralização do poder. E, nesse sentido, a alternativa C está errada. Alternativa D. Grupos mercantes que aspiravam à unificação do mercado interno a partir da fixação das fronteiras nacionais do reino. Esses grupos mercantes, nós vamos chamá-los genericamente de burgueses, eles estavam tendo um grande prejuízo pelos levantes camponeses, que geravam roubo da mercadoria, que fazia com que o mercado principal consumidor deles, que era a nobreza, vivesse uma grave crise. Além do que, aquela estrutura descentralizada, tipicamente do feudalismo, fazia com que as dificuldades de comércio fossem muitas. Por exemplo, dificuldade de transitar em estradas que não eram seguras, cada feudo possuía suas próprias regras, sistema métrico, moeda, ou até ausência de moeda. Então, a partir do momento que você fixa fronteiras nacionais, você garante que as estradas vão estar seguras, a sociedade vai estar estabilizada e as regras elas serão as mesmas para todo o território nacional. Então, nesse sentido, a alternativa D ela está correta. A alternativa E. Membros do clero que pretendiam intensificar o combate aos infiéis muçulmanos por meio da submissão do poder real aos desígnios da Igreja. Bom, no contexto de formação do Estado Nacional, o clero ele vai estar enfraquecido sim, mas ele vai estar enfraquecido porque a sociedade feudal está entrando em colapso. Então, quando ele apoia o processo de formação do Estado Nacional, o que está sendo colocado como prioridade para o clero nesse momento, entendendo que as cruzadas elas já ocorreram, não é o combate aos infiéis muçulmanos. Apesar dele continuar existindo, isso não é a justificativa para que esse grupo apoie o processo de formação do Estado Nacional. Por isso, a alternativa é errada.